Bom dia a todas. Vamos dar início a mais um Café com Reflexão, hoje, dia 1º de abril de 2024. E vamos iniciar um tema muito forte, muito importante, muito intenso, que é a santidade. A vida, uma vida de santidade, um chamado à santidade. E o nosso versículo é em 1 Pedro 1, 15 e 16, que eu vou ler aqui para vocês. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, é um chamado à santidade, né? O quanto é importante nós termos essa definição. Primeiro, quero falar para vocês que santidade é decisão, realmente. Parte aí do livre-arbítrio, se eu vou ter uma vida de santidade ou não. Porque nós estamos num momento terreno que a gente tem uma oportunidade de experimentar de tudo, de ter uma vida a levantar, né? Experimentando de tudo, desfrutando de tudo, sem nenhum filtro. Mas quando você decide pela santidade, você vai ter que fazer escolhas, parte desse princípio. Por quê? É como se fosse água e óleo, né? Existem os dois lados, sempre existiu e sempre vai existir, o bem e o mal. E você vai decidir se aquilo realmente é congruente com o que tem buscado para a tua vida ou não. Se está equilibrado com aquilo que está buscando para a sua vida ou não. Então, parte do princípio da escolha. Santidade significa puro, separado, e exige o quê? Um processo de dedicação também, além do livre-arbítrio para você decidir, mas exige um processo de dedicação. Porque muita coisa nos é oferecida, mas nem tudo nos convém, não nos cabe ali. E não é nem pelo que o outro fala, não. É mais por como você se sente na sua conexão com Deus. Se você vê que aquele ambiente ele não combina, e é muito particular, esse filtro também. Se você está num nível de conexão com Deus, já está navegando nessas águas profundas que a gente fala aqui, o Espírito Santo vai te sinalizar na hora. Esse ambiente aqui não é para você. É um ambiente de promiscuidade, de muita bebedeira, de falta de respeito. Você já sente, você chega naquele ambiente e diz, isso aqui não é para mim, não combina comigo. Já tive aquele sentimento de estar inadequada naquele lugar. Então, a santidade, ela parte desse filtro, dessa visão diferenciada que você tem. E ela vai aguçando ainda mais quando você se conecta ainda mais com o Senhor. O Espírito Santo, ele vai te moldando, ele vai te conduzindo ali da melhor forma possível. Santidade não é um sentir superior aos outros. Já vi muito isso. Pessoa que se dedica um pouco mais a consagrar, vai mais ao monte orar, faz mais jejum, ela acha que ela já é superior às outras pessoas. Santidade não é isso. Não tem a ver com esse sentimento de superioridade, até porque aí tem um ego muito grande envolvido, né? Eu me consagro mais, eu tenho mais passe livre com o eterno. Não é bem assim. É uma questão de você vai se manter humano, né? Você não vai ficar um semideus, mas vai ter a consciência de que algumas coisas não cabem mais para a tua vida. Algumas conversas, porque isso envolve
também esse nível de ambiência, que nós temos pessoas que às vezes só querem se reunir para conversar, o que não vale a pena. Não, não é que nem te acrescente, ela só te suja, só te contamina a conversa, sabe? Então, esse tipo de coisas também a gente tem que sair, mas é o Espírito Santo que vai te trazendo essa consciência, essa sensibilidade. E como é que eu tenho essa sensibilidade desenvolvida? Quanto mais eu mergulho em estudar a palavra, em buscar, em crescer, em ter esse momento com os meus irmãos na igreja, porque isso faz diferença, gente. Ninguém se autonutre. Nós não somos, dentro da questão da palavra, nós não temos essa possibilidade de ser só nós nos nutrindo. Senão, o ministério de Jesus teria sido desenvolvido de outra forma. Não precisaria estar os discípulos junto com ele ali para aprender, não é verdade? Se os discípulos pudessem se autonutrir de tudo que precisavam saber para propagar o evangelho, não precisaria Jesus ter vindo. Eles mesmos fariam esse processo de autonutrição, né, de entender, de buscar entendimento e dali sair para desenvolver um ministério, mas foi preciso alguém para ensinar. Daí a necessidade da gente congregar, tá sempre inserido numa ambiência que vai acrescentar na nossa vida. E às vezes a gente não quer estar nessa ambiência porque soa como submissão, muitas regras, e às vezes é o local onde você estava, que não era um local tão adequado. Mas quando você encontra um local que o Senhor já desenhou para você estar, você diz, é esse lugar que era para mim estar mesmo. Aqui a conexão é boa, eu aprendo, tá leve. É um dos parâmetros que a gente pode usar aí para dizer que aquele lugar que a gente está é um lugar bom de congregar. Vai ter conflito, claro, é seres humanos. A gente tem conflito até na nossa casa, com poucas pessoas, imagine numa igreja que tem muitos. Mas você vai ter essa percepção. Não, é aqui que eu quero estar. É aqui que eu quero conectar com as outras pessoas. Santidade também não é se isolar. Sou tão santo, eu vou me isolar, não conecto mais com ninguém. Também não é isso. E a gente já viu muitas pessoas dessa forma. Eu já estou num nível superior de entendimento, de crescimento, de evolução, que eu vou me isolar. Ou os outros são todos menores, são todos, não estão no meu nível de crescimento, de aprendizado. E não é isso. Santidade também não é isso, não é se isolar. A santidade, ela só é alcançada quando eu volto o meu coração para Deus. Não tem outra receita. Eu vou ler um livro, lá o fulano, que foi um exemplo, vou ler Billy Graham, vou ler Bom Dia Espírito Santo, e aí eu vou já entrar nesse nível de santidade. Não é, gente, conexão individual, sabe? É abrir a boca, é conversar com Deus no teu profundo, no teu íntimo, no teu quarto, no teu cantinho de oração. É ter esse momento mesmo, dizer, Senhor, vem aqui que eu estou precisando de muita ajuda, hoje eu preciso só do teu colo, hoje eu preciso te ouvir, fala comigo, sabe? É ter esse nível de entrega, de busca profunda, e é acessível a todos nós. Só que muitas vezes nós fomos doutrinadas ou orientadas que para você ter esse nível de conexão, você precisaria falar bem, falar de forma intelectual, usar palavras, e não é. Hoje nós já aprendemos aqui que o Espírito Santo, ele é leve, que é do nosso jeito mesmo, ele nos entende. Às vezes o que você tem para o Senhor só são as lágrimas, mas ele está ali para interpretar as tuas lágrimas. E dentro desse processo de
Santidade é necessário ter uma entrega profunda, uma permissão profunda para que Deus possa agir na tua vida. Não adianta, não adianta buscar outros meios. Tudo parte aí também do livre-arbítrio. É o quanto eu permito me conectar com Deus, qual é o nível de profundidade. E aí ele também vem para esse encontro, né? Ler a Bíblia é o que a gente orienta, o que a gente tem feito aqui através do Café com Reflexão, estudar a palavra diariamente. O versículo de hoje ele nos orienta a sermos santo, porque ele é santo. Ele primeiro nos deu o exemplo. E aí nós estamos aqui só para seguir a esse exemplo. Então, a santidade também só é alcançada quando eu também busco através da palavra. E o terceiro meio de alcançar a santidade é aplicar o ensino. Não é se encher somente de conhecimento e não fazer nada com isso. Tem algo que está acontecendo muito atualmente que chama-se obesidade intelectual. A obesidade intelectual. E eu diria que também existe essa questão da obesidade dentro do ensino religioso. A pessoa, ela estuda, ela entende. E se você for debater, se você não leu a Bíblia pelo menos umas 5 vezes, nem entra na conversa. Ele é cheio de argumentos, de teorias, de justificativas e tal. Mas aí quando você pergunta se você está dentro de uma conexão com Deus, você sente isso? Cadê a presença do Espírito Santo? É vazio. É vazio. Aí, e isso, gente, ninguém pode ludibriar, né, trapacear, ele não tem como. O Espírito Santo, ele é leve, ele fala, ele é perceptível, você sente da outra pessoa, você sente isso, você conecta com isso. E não adianta a teoria. Isso, só a teoria não te traz. Precisa ter o quê? A aplicação daquilo que a gente fala. E eu posso falar com propriedade aqui, principalmente para quem ministra sempre aqui dentro do Vai Te Liderar, dentro do backstage, dentro aqui do café. Existe uma busca nossa constante de falar e viver, sempre, sempre. Estamos completas, perfeitas? Não, estamos em processo, mas existe essa busca constante por falar e viver aquilo que se fala, porque nós entendemos que é o que faz a diferença, é essa essência. Não existe técnicas, treinamentos dinâmicas para se aplicar em treinamentos, existe, mas sem a essência, nada disso vai fluir. Então, nós entendemos dessa forma, e aqui a gente sempre tem buscado isso entre nós, ter esse aperfeiçoamento. E eu confesso para vocês que nem sempre é fácil, porque muitas vezes é deixar o nosso eu, muitas vezes é descer um pouco mais, muitas vezes é pedir aquele perdão que a gente adiou, é olhar para aquela ferida que a gente não quer, que o Senhor não queria que o Senhor tocasse ainda. Senhor, eu vou fazer todas as outras áreas da minha vida, e essa daqui que tem essa ferida, esse dodói, eu vou deixar para te curar depois. Aí o Senhor diz assim, minha filha, eu não vou tratar nenhuma outra área da tua vida se eu não cuidar primeiro desse ferimento, dessa ferida do teu passado. E aí a gente vai lá e se rende, entrega, e como a gente comenta aqui, somos feijão branco, a gente não aguenta pressão, vai lá, abre o coração e deixa o Senhor tratar. E muitas vezes, aos olhos de outras pessoas, pode parecer assim, você foi muito boba, você foi muito boba nessa situação, porque era para te impor, era para te reagir dessa forma, e não é o que o Senhor quer. E a gente entende assim.
E aí a gente segue aquilo que ele nos orienta, aquilo que o Espírito Santo nos traz como direcionamento para a resolução daquela situação, para tratamento daquela ferida. E tem fluído, e tem fluído. Nós temos uma explicação aqui no nosso plano, né? Explore o chamado à santidade, como ele permeia todas as áreas da sua vida, buscando a conformidade com o caráter de Deus. Olha só que palavra. A busca por santidade é quando você está buscando esse equilíbrio dentro das várias áreas da sua vida. Se não tiver essa busca por santidade, vai desequilibrar em alguma área, vai estar desequilibrado em alguma área. Então, você precisa voltar os olhos para essa necessidade de santidade, de mudança, de diferença. Eu não pertenço àquele grupo, não faz parte de mim, não está alinhado com os meus princípios e os meus valores. Se é aquele grupo que reúne ali só para conversar o que não deve, ou é aquele grupo que tem práticas de enganação às outras pessoas, aquele grupo que você até sabe que tem práticas fraudulentas, né? Então, por que você está ali? Por que você está ali? Porque ele não combina com seus princípios. E se você está ali, e você é essa pessoa que busca a santidade, se você chegar nesse grupo um dia que você estiver fraco, estiver fraca, você vai cair. Vai ser puxado pela grande maioria que está ali. Até para a gente ficar mais atento, ficar mais alerta. Se é que faz parte da minha vida estar naquele ambiente, porque se não faz, busque o seu, né, se aprimore, se conecte mais com Deus, para você ter essa vida separada. A ideia fundamental da santidade é ser separado para Deus, e não como peso, entende? O processo da santidade ele precisa ser leve. E eu entendo que quando você faz isso com consciência, e não porque uma outra pessoa está te impondo, você consegue executar ela de forma prática na tua vida. E eu lembro, na minha família, tem uma prima, ela é uma prima de segundo grau, no caso. A mãe dela é sempre muito firme na igreja e tal, e tinha a questão das vestimentas. E comprimento de saia, toda essa questão. Eu me lembro que ela chegava na igreja, a saia era abaixo do joelho. Saía de próximo da mãe, enrolava a saia, ficava da metade da coxa para cima. Tá? Então, isso não era uma atitude com consciência. Ela fazia porque a mãe era impositiva nessa questão. E até que chegou o momento da maioridade que ela saiu. Saiu, deixou de congregar e hoje tem uma vida assim, misericórdia, desgarrada mesmo. Uma situação bem desafiadora. Pelo fato dela ter feito aquilo ali só como uma regra, um cumprimento de regra, não por uma conexão genuína com Deus. Então, a santidade, ela é um processo e ela vai acontecer à medida que a gente permitir se dedicar. Amém? Quero dar oportunidade, se alguém quer comentar algo, trazer algum exemplo, alguma vivência, esse é o momento. Ninguém? Estão vivas, meninas? É um tema diferenciado, né? A gente ainda não tinha trazido esse tema voltado à santidade. Bom dia, amiga. Bom dia. Contribuir aqui, né?
Na minha visão, esse tema, tem muito a ver com decisão diária, decisão a todo minuto, né? Sobre o que você pensa, domínio dos pensamentos, domínio das emoções, domínio de decidir ter um relacionamento mais íntimo com Deus, de ler a palavra, de aplicar essa palavra. Então, tem muito a ver com trazer consciência para cada ato que você faz. E muitas pessoas não querem, justamente porque não é um caminho assim, como é que eu posso dizer? Aos olhos de quem quer as coisas do mundo, não é um caminho assim de prazeres momentâneos, mas é um caminho em que eu vou ter, sim, prazer, porque eu vou poder experienciar e viver a minha melhor versão, porque a partir do momento que eu consigo essa intimidade, eu me fortaleço, então eu estou mais forte espiritualmente para deixar fluir, né, o meu caráter em Cristo. E para mim, a palavra mais forte que vem é decisão diária. É isso, amiga. Obrigada pela sua contribuição. Nós iniciamos falando justamente sobre isso. Não tem outra forma, né? É a principal. E parte sempre do livre-arbítrio. Nós decidimos como a gente vai conduzir o nosso processo. Então, a santidade é decisão, realmente. Saber os ambientes que nos contaminam, que nos puxam para baixo. Não só nesse processo de desenvolvimento pessoal, mas dentro dessa conexão espiritual também. Porque tem pessoas que não te agregam em nada dentro do espiritual. Chega ali, é só conversando o que não deve, é, é pesado. Vamos lá, Jane. Oi, meninas, bom dia. Estou dirigindo, mas eu preciso reafirmar algo que a Lúcia, inclusive, já falou. Para a gente alcançar realmente esse, como que eu vou dizer, essa intimidade, né, com o Senhor, é necessário nós estarmos nessa ambiência, no congregar em si, sabe? Porque é muito, mas é muito importante você escolher um lugar, né, onde você se sinta bem, onde você realmente sinta Deus nas pessoas, onde você sinta o Espírito Santo naquele ambiente, para você estar com a sua família, tá? O congregar, para mim, eu dou um exemplo como uma fogueira. Se você vai ali, você quer acender um fogo, se você coloca um gravetinho apenas, ou seja, só você ali naquele ambiente vai pegar fogo, mas demora muito, muito. E se você coloca vários gravetinhos, várias lenhazinhas juntas, o fogo é muito rápido para que ele acenda, né? Então, congregar para mim é isso, entende? E você vai se fortalecer, você vai realmente ouvir uma palavra diferenciada, né, do homem de Deus. Então, pensem sobre isso. Santidade realmente é uma conexão com o Senhor. E a área espiritual é o nosso primeiro pilar. É o nosso primeiro pilar. Então, se a gente estiver bem com Deus, as demais coisas, como diz a palavra, tudo é acrescentado. É isso, obrigada. Verdade. Isso é verdade. Esse conectar, ele também te ajuda no processo, no sentido de que nem sempre nós estamos. Eu digo o seguinte, às vezes a celebração, o culto ali, precisa de você,
mas tem dias que é você que precisa dele. E é uma troca isso. Quantas vezes já foi para a igreja querendo colo? Sabe aquele dia que tu só quer ouvir uma palavra que as coisas vão dar certo, que vai melhorar, que tudo vai ser encaminhado? E tinha dia que você estava ali até para dar um abraço, para dar uma palavra para alguém. E tá tudo certo. É assim mesmo que flui. Amanda? Só uma coisa que eu tenho que falar sobre santidade, né? Eu concordo sim que pode ser uma decisão, mas não adianta nada eu decidir ser algo que eu não consigo sozinha. Uma coisa que eu tenho que ter clareza e humildade é que existe coisas na minha vida que eu não consigo mudar sozinha se não for com a ajuda do Espírito Santo. Se eu não deixar que ele me modifique, porque esse processo de santidade é algo que é feito, é um trabalho do Espírito Santo, né? À medida que a gente vai caminhando com ele, ele vai nos mostrando o que está errado. E, pelo menos com as minhas experiências, teve coisas na minha vida que eu falei, Senhor, isso aqui eu não consigo mudar. Isso aqui eu não consigo fazer nada, então me mostra o que eu preciso fazer e me mostra onde é que eu preciso mudar. E, e quando eu permiti que ele fizesse isso, já aconteceu coisas assim que ele me mostrou que eram assuntos lá da minha infância que precisavam ser resolvidos, que era a maneira que eu me via. Então eu penso assim que é deixar mesmo, de fato, Deus agir, Deus fazer. Não adianta a gente ter pressa para as coisas, porque existe o tempo certo, o momento certo. E, claro, estar em ambientes é muito bom, porque às vezes é nesses ambientes que as coisas são liberadas para a gente. E não cessar, né? Não cessar em orações, buscar, porque tem gente que fala que o pecado é gostoso para quem está longe do Senhor. Mas quando a gente está perto do Senhor, o pecado ele é pesado, a gente nem consegue fazer mais algumas coisas. Então, mas tem coisas que a gente só consegue vencer mesmo com uma direção, sabe? Com Deus direcionando a gente a todo momento. Então, eu só consigo de fato mudar, decidir alguma coisa, tomar uma decisão quando o Espírito Santo me mostra. E aí as coisas elas levam um outro rumo. Só isso, meninas. Obrigada, Amanda, pela tua participação. Exatamente a questão dos 3 passos que a gente precisa. Ter essa comunhão com Deus, ler a palavra e aplicar este ensino na nossa vida. E é um processo mesmo, e à medida que a gente se aprofunda, as lapidações vão acontecendo, os ajustes na nossa vida vão acontecendo. E às vezes em áreas que a gente ainda nem teve tanta percepção de qual mudança acontecer, mas ele traz de forma muito ajustada ali essa mudança que é necessária. Nosso exercício prático é o seguinte: identifique uma área específica de sua vida que pode ser aprimorada para refletir mais a santidade. Estabeleça um objetivo tangível. Então, é pedir que o Senhor mostre qual é essa área que está precisando ser ajustada para melhorar, para entrar em equilíbrio aí. Amém? Hoje seria a Regina, só que ela não está com a gente. Então, iremos fazer a oração. No grupo, nós não temos nenhum. Se vocês tiverem algum pedido de oração, senão nós iremos orar por nossas famílias. E para que o Senhor traga essa clareza, esse discernimento. Jane?
Eu peço para que orem pela Maria Eduarda, ainda pela recuperação da saúde dela, por favor. Amém. Mais alguém? Se não, vamos orar. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por mais um amanhecer na tua presença. Até que o Senhor tem cuidado de nós com tanto carinho, muito obrigada. Nós te sentimos em cada bênção que chega na nossa vida, em cada livramento, Pai. Muito obrigada, Senhor. Pai, nessa manhã que nós estudamos sobre santidade e que vamos estudar durante toda essa semana, Senhor, que haja um despertamento no coração de cada mulher que está aqui, pela busca por santidade, para que essa conexão com o Senhor ela seja afinada, para que nós possamos ter uma conexão diferenciada, única, potencializada com o Senhor, porque é impossível encontrar verdadeiramente com o Senhor e sair do mesmo jeito. E assim também, dentro desse processo da santificação, é impossível você ter clareza, direcionamento do Senhor e não há mudanças práticas na vida, Pai. É assim que nós entendemos. Senhor, nós queremos te apresentar algumas causas nessa manhã, como a saúde da Eduarda, que o Senhor esteja entrando, Pai, com a unção de cura sobre a vida dela. Pai, nós repreendemos toda enfermidade, Pai, do alto da cabeça ao pé, Pai querido. Que as suas células, que os seus órgãos, eles sejam, Senhor, renovados, equilibrados, que tudo volte ao normal. Nós repreendemos, Pai, essa enfermidade. E nós declaramos a tua cura sobre a vida dela. Pai, nós queremos abençoar cada mulher que está aqui representando o seu lar. Senhor, que seja uma semana de prosperidade, que a tua bênção, que o recurso chegue, Pai. Que o transbordar da tua presença no seu lar, que haja harmonia, que haja amor, que haja paz, que haja compreensão. Ó Deus amado, os sonhos, os projetos de cada uma, Senhor. Que o Senhor esteja na direção, no comando, no controle, vai direcionando o que precisa ser feito, Pai, para acelerar os seus processos dentro daquilo que elas buscam, Pai. Traga clareza, Espírito Santo. Pai, que elas reflitam sobre esse tema e comecem a organizar na própria vida aquilo que precisa ser ajustado. Senhor, muitas vezes é aquele desentendimento que já aconteceu há anos e a pessoa acha que vai ser diminuída se voltar lá com a outra pessoa, buscando uma resolução daquela situação. Acha que vai se sentir humilhado e não é isso. Não é sobre isso, o Espírito Santo já nos mostra que é sobre uma pessoa que não quer mais carregar processos que não levam a nada, dores do passado, mágoas, lixos que foram deixados há muito tempo atrás. Que haja esse momento de purificação, de leveza, de deixar ir aquilo que está te prendendo, para que você alcance verdadeiramente aquilo que o Senhor quer para a tua vida, que é diferenciado, assim nós entendemos. Pai, que haja renovo, que haja conexão mais profunda com o Senhor, que haja mais estudo da palavra, que haja mais oração, e que nós possamos ir para um outro nível na tua presença, a partir desse ensino, desse estudo, dessa semana, Pai. É assim, Pai, que nós entendemos. Nos concede um dia abençoado e próspero na tua presença. Que a tua graça e a tua paz estejam sobre os nossos lares, Pai. Em nome de Jesus. Amém.